Galera, meu nome é Giovana, eu tô no sétimo período e o Iago também é da minha sala e a gente preparou aqui uma apresentação para dar uma mãozinha com vocês, para vocês em química. A gente vai falar sobre classificação periódica, começando aqui pelos 5 grandes grupos, né? Que são os metais, ametais ou não metais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. Os metais constituem a maior parte dos elementos existentes. Eles estão representados pela cor amarela nessa tabela aqui ao lado. E eles correspondem a 87 elementos. Em temperatura ambiente, eles são duros, sólidos, né? Com exceção apenas do mercúrio, que ele é líquido. Eles são bons condutores de calor e de eletricidade. E o metal é caracterizado também pela sua maleabilidade, que é a capacidade de ser moldado, e pela sua ductibilidade, que é a capacidade de formar fios, como por exemplo o fio de cobre, que é usado em fio de transmissão de energia elétrica. Além disso, também ele apresenta um brilho metálico bem característico, e vocês vão ver na aula de mineralogia, e é bem legal. Os elementos da família do grupo 1 são os metais alcalinos. E da família ou grupo B, A2, na verdade, são os alcalinos terrosos, né? Com sentido de existir na Terra. O grupo dos metais ele pode ser subdividido em 3 partes. Os metais representativos, típicos ou característicos. São 19 elementos pertencentes à coluna A. Metais de transição. São 32 elementos pertencentes às colunas 3 a 12, ou 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B e 2B. E metais de transição interna. São 26 elementos da série dos lantanídeos e dos actinídeos. E 10 metais não se encaixam em nenhum desses. Agora a gente vai falar sobre os ametais. Ametais ou não metais, né? São 11 elementos, eles estão indicados aqui pela cor rosa, né, na tabela. E eles são o carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Esses elementos possuem características opostas dos metais. Então, por exemplo, eles não são bons condutores de calor e eletricidade, pelo contrário, a maioria funciona como isolante. Só a grafita que é boa condutora de calor e eletricidade. Eles não possuem brilho característico, com exceção do iodo e também da grafita. E eles fragmentam-se. A gente vai falar sobre os semimetais. Essa nomenclatura não usa mais, ela está em desuso porque a União Internacional de Química Pura e Aplicada não reconhece mais essa classificação desde 1986. Mas, em muitas tabelas, 7 elementos ainda são classificados dessa forma, pois possuem características intermediárias dos metais e dos ametais. Então, por exemplo, eles têm brilho metálico, igual aos metais. Eles fragmentam-se, igual os ametais. E eles formam cátions e ânions a depender da situação. Então, dependendo da situação, eles vão formar cátion e ânions. E são semicondutores de eletricidade. A gente vai falar sobre os gases nobres. Eles representam os elementos da família 18, que são, respectivamente, o hélio, o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio, e esses elementos são gasosos na temperatura ambiente e normalmente são encontrados na natureza em sua forma isolada, porque assim são mais estáveis. Além disso, eles não formam compostos com nenhum outro elemento espontaneamente. O hidrogênio. Então, o hidrogênio ele não se enquadra em nenhum grupo da tabela periódica, mas em algumas tabelas ele aparece na família dos alcalinos, por possuir um elétron na sua camada de valência. Aliás, essa é a única camada eletrônica dele. Porém, sua característica não é semelhante à dos metais da família, não. O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, porque ele pode combinar com metais, ametais e semimetais. Ele é um gás extremamente inflamável em temperatura ambiente e normalmente ele é encontrado em altas camadas da atmosfera ou combinado com outros elementos. Então é isso, galera. Eu espero ter ajudado, né?
Eu acredito que isso é uma coisa bem simples, que todo mundo já saiba. Só que como vocês estão chegando agora, né, e temos muitas químicas aí pelo caminho do curso, então acredito que é bom relembrar sempre. E desejo boa sorte para vocês. Saibam que vocês estão sendo muito bem-vindos. A gente adora quando chega colegas novos. Agora, por enquanto, a gente não pode estar encontrando, né? Mas se Deus quiser, ano que vem, a gente vai poder se conhecer pessoalmente, vai ter muito papo, se encontrar e finalmente nos conhecermos, né? Então é isso. Até mais e novamente sejam bem-vindos.